Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considereis culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Apedrejamento. Essa foi a morte de Estevão. E por que ele morreu? E por que ele foi apedrejado? Porque servia a Jesus. Qualquer pessoa que saísse por aí falando que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, isso anunciava que então o Sinédrio errou em colocar Jesus no madeiro, em acusar Jesus falsamente, porque eles tentaram matar aquele que era o próprio Filho de Deus. Afinal, ele ressuscitou dentre os mortos depois de 3 dias, e no nome dele tudo estava sendo feito, porque o nome dele era poderoso. Então esses homens faziam de tudo para matar, para mandar ameaçar, para que ninguém saísse e publicasse o que verdadeiramente aconteceu, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Estevão estava nessa condição. Alguém que sabia que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém que sabia que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E Estevão fazia de Jesus a essência da sua vida. Estevão e os discípulos, e todos que iam se transformando em discípulos e em cristão, todos que estavam no caminho, entregaram a sua vida verdadeiramente a Jesus. E aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Então Estevão pregava sobre Jesus. Mas eu queria te falar mesmo nesse vídeo é sobre uma parte específica. Capítulo 8 do livro de Atos. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo estava ali vendo alguém que cria em Jesus morrer. Saulo estava ali de telespectador para ver alguém sofrer só porque acreditava em Deus. Você começa a perceber que essa pode ser a minha e a sua realidade. Alguém que me assiste agora nesse vídeo pode ser alguém que está ou já foi perseguido por ser cristão, que já teve pessoas que duvidou da sua fé, do seu chamado, daquilo que você faz por Deus e daquilo que você fala para Deus. Paulo assistia à morte de Estevão porque ele desacreditava que Jesus era Deus. Ele desacreditava que este era o verdadeiro caminho. Então ele estava ali observando o sofrimento de Pedro. Ele estava ali se alimentando daquela situação que fazia com que o cristão fosse humilhado. Mas a Bíblia vai dizer que naquela situação de aflição, Estevão viu Jesus à direita do Pai e viu a glória de Deus ali com Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Paulo, logo depois, nos próximos capítulos do livro de Atos, vai se converter a Jesus. Vai se converter ao caminho que um dia ele foi telespectador de pessoas que sofreram por este caminho. Paulo vai ser um dos maiores fundadores de igreja que naquele tempo existiu. E respinga até os dias de hoje, olha nós aqui. Paulo foi alguém que de tanta intimidade que teve com Jesus, chegou aí até o 3º céu. Aquele que um dia consentiu na morte de Estevão. E capítulos depois estava ele servindo a este caminho. Eu quero encorajar alguém que está assistindo esse vídeo. Talvez você seja o único da sua casa que crê, o único da sua escola que acredita, da sua sala. Talvez você seja alguém que se converteu há poucos dias e fica se imaginando se vai ficar sem amizade porque você foi o único a tomar essa atitude. Talvez também eu estou falando para alguém diretamente que está sofrendo retaliação, mas eu quero dizer para o seu coração, eu quero dizer para você que assiste, que muitos destes que ao nosso redor não acreditam na nossa fé, se alegram por vezes no nosso sofrimento, será nosso companheiro de estrada, será a pessoa que vai nos ajudar espiritualmente, será aquele companheiro de ciclo de oração, de congresso de oração, de monte, de levantar nas madrugadas, porque se um dia Paulo consentiu na morte de Pedro por apedrejamento, futuramente ele se tornou uma das pedras construtoras para que o Evangelho nos alcançasse no dia de hoje, que somos gentios. Assim, Deus pode fazer na minha e na sua vida. É só você continuar firme na caminhada, continuar firme com Deus, ainda que não esteja sendo fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil.
Porém, nós temos algo a nos alicerçar. Jesus está conosco, o Espírito Santo está dentro de nós e Deus está acima de nós, nos dando cobertura de todas as coisas.